Melech. Foi engraçadinho hoje. Gente, para quem não está vendo essa aula ao vivo, quem está acompanhando, nós estamos falando e aprendendo sobre a história de Yehoshua ben Nun, o Josué, o Josué da Bíblia, o Josué do Tanar, sucessor de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu passou o bastão para ele com a ordem de Hashem e Yehoshua ben Nun, ou seja, o filho, o Yehoshua, filho de Nun, a história dele, continuação da Torá, e aí a gente já entrando no Tanar. Na última aula, a gente viu que Bnei Israel, os filhos de Israel, venceram uma batalha contra as 7 nações de Eretz Israel. E teve uma tribo, uma nação, que se chamava os Givonim, que queriam fazer aliança com Bnei Israel, lógico, mas não queriam ser Bnei Noach. A única coisa que os judeus exigiam dos outros povos, eles não exigiam conversão, é que para ser parceiro deles, até mesmo nas terras de Israel, eles precisavam se tornar Bnei Noach. E os Gevunim tentaram armar um... Aqui a gente vai ver que eles tentaram armar um plano para enganar os judeus e tirar proveito disso. Um grupo de Gevunim disfarçou-se de viajantes que haviam passado por uma longa viagem. Vestiram roupas esfarrapadas e gastas e sapatos que eram tão velhos e desbotados que não se podia imaginar qual era a cor original. Os viajantes cobriram seus burros com sacos podres de aparência antiga e os carregaram com frascos de vinho rachados que haviam sido amarrados com um barbante, como se tivessem sido usados por muito tempo. Olha a ideia dos caras. E, acima de tudo, eles colocaram pão velho e mofado em seus sacos. E os Gevonim disseram: nosso truque será um castigo bem merecido para Bnei Israel. Muito tempo atrás, seus antepassados enganaram os nossos. Olha só de quem eles são, de quem eles eram descendentes. Os filhos de Jacó, Shimon e Levi, vieram para Shem, cujas pessoas são da nossa família, os Rivim, e disseram a eles para realizar a Brit Milá. Depois, quando o povo de Shem estava fraco, eles os mataram. Agora é nossa vez de enganar os judeus. Quando este desolado grupo de Givonim chegou ao acampamento judaico em Gilgal, Bnei Israel se perguntaram de qual terra eles eram. De qual terra distante esses mensageiros vieram? Suas roupas e mochilas estavam literalmente caindo aos pedaços. Nunca ocorreu aos judeus que eles eram os Gevonim, que viviam perto deles e que tudo isso era um truque. Os Gevonim pediram uma audiência com Yehoshua. Nós viemos de uma terra muito distante e desejamos fazer um pacto de paz com você. Eles esperaram para que os judeus imediatamente atendessem seu pedido. Se Bnei Israel acreditasse que eles eram estrangeiros de uma terra distante, não exigiriam deles que observassem as 7 mitzvot de Bnei Noach. Bnei Israel foram autorizados a fazer tratados de paz incondicionais com as nações estrangeiras. Mas Bnei Israel estavam desconfiados. Como podemos ter certeza que vocês não são de uma das 7 nações de Eretz Canaã, das terras de Canaã? Eles perguntaram diretamente. Os Givunim tentaram evitar uma resposta, o chamado embromation. E aí o que aconteceu? Eles tentaram bajular Yehoshua. Declaravam: nós seremos seus servos, escutamos de suas façanhas, enfim.
E eles não queriam dizer literalmente, apenas disseram para convencer Yehoshua a fazer um tratado com eles. Yehoshua, no entanto, não estava com pressa alguma. Quem são vocês e de onde vocês vêm? E os Gibeonim novamente responderam, nós somos de uma terra distante, a terra, ou seja, estavam tentando evitar esse questionamento, ganhar no grito ou ganhar na força. E o interessante, trazendo aqui para vocês, que e eles falaram que para Yehoshua, sábio, lógico, que ele nunca havia ouvido falar desse lugar que era muito longe. E eles falaram o seguinte, olha, é tão longe que nem adianta você enviar mensageiros para lá para verificar o nosso relato. Se você deseja saber por que estamos interessados em um pacto, apesar de vivermos tão distantes, a resposta é: viemos para dar honra a Hashem, seu Deus. Queremos ser amigos de seu povo. Ouvimos o que ele fez aos egípcios e também a Sinchon e Og, que vivem no lado leste do Rio Jordão. Portanto, nossos sábios líderes nos aconselharam a fazer um pacto de paz contigo. Ou seja, os caras estavam afiadíssimos e queriam burlar a inteligência de Yehoshua. Olha, olhe para o nosso pão. Isso prova, sem dúvida, que falamos a verdade. Quando preparamos nossa bagagem, ele estava quente e fresco, recém-saído do forno, mas agora tem mofo por causa da longa viagem. Nossos frascos de vinho eram novos quando partimos e agora estão todos rachados. Até nossas roupas se esfarrapavam de tão longa e prolongada foi a nossa viagem. E Bnei Israel olharam para o pão mofado e aí o que aconteceu? Coração bateu, coração mole e eles acreditaram nos Givonim. E Yehoshua estava feliz que uma nação estranha tivesse vindo para fazer um tratado em honra a Hashem. Ou seja, ele pensou que era um maravilhoso Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, santificação do nome de Deus. Ele concordou, portanto, em fazer as pazes com os Givonim, que não sabia que era Givonim. Bnei Israel prometeram não destruir os Givonim. A partir desse momento, eles seriam amigos. Os Nissim, líderes das tribos, juraram aos Givonim que manteriam o tratado de paz. Todo esse acordo foi um grave erro de Yehoshua. Ele não, olha só, gente, olha só que coisa interessante. Ele não chamou Elazar, que era o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, para pedir a ele que perguntasse ao Urim Vetumim. Lembram o que é o Urim Vetumim? O Urim Vetumim era o pergaminho que continha o sagrado nome de Hashem e era mantido dentro das dobras do Koshen, do peitoral, e sempre aconselhava o que fazer em caso de dúvida. E Yehoshua devia ter chamado o sumo sacerdote ali. Se Yehoshua tivesse perguntado ao Urim Vetumim, ele teria descoberto que as palavras dos Givonim eram falsas. Os representantes do Givonim retornaram à sua terra natal com grande satisfação. Eles relataram ao rei e aos nobres: nosso truque funcionou. Bnei Israel juraram não nos ferir. Apenas 3 dias depois, Bnei Israel ouviram que as pessoas com quem eles tinham feito um tratado de paz eram, na verdade, da nação Revi, que vivia próximo a Bnei Israel. Imediatamente enviaram mensageiros a Givon para verificar o relato. E era pura verdade. Então, Bnei Israel ficaram, imagina, né? Furiosos com os Nissim por colocá-los numa situação embaraçosa. Nós não recusamos a cumprir esse tratado. Eles reclamaram com os Nissim.
Os Givonim nos enganaram, e isso vai contra o desejo de Hashem. Devemos destruí-los, assim como todos os outros maus habitantes de Canaã. Mas Onissim insistiram no contrário. Mesmo que vocês estejam certos, não podemos matá-los. As pessoas dirão: os judeus juraram e não cumpriram sua palavra. E essas pessoas podem não estar cientes de que temos uma boa razão para quebrar nosso juramento. E isso seria um Hilut Hashem, ou seja, desonraria o nome de Hashem. Deixe os Givonim se tornarem nossos servos. Eles tirarão água e cortarão lenha para a comunidade. E Yoshua chamou os Givonim de volta e disse severamente: por que vocês nos enganaram fingindo vir de uma terra distante? Vocês agiram como a serpente do Gaéden. E Yoshua continuou: ela queria que Adão e Rava fossem punidos para que pudessem se tornar mestres da terra. Vocês também quiseram que pecássemos, fazendo um tratado com vocês, o que é proibido para nós. Vocês esperavam que nós fôssemos punidos por Hashem para que vocês pudessem governar essa terra. Como resultado, vocês serão amaldiçoados, assim como a serpente. E a partir de agora, vocês deverão tirar água e cortar lenha para a comunidade judaica, enquanto estamos ocupados conquistando a terra. Depois que nos instalarmos, vocês se tornarão carregadores de água e lenhadores para o Mishkan, ou seja, para o tabernáculo. E Yoshua achou que seria bom que os Givonim trabalhassem para o Mishkan. Lá, eles veriam como os sagrados Koanim e os Levim servem a Hashem, e como o Bnei Israel vinha rezar e oferecer diariamente os korbanot, os sacrifícios. Eles testemunhariam muitos milagres no Mishkan, como o fogo de Hashem, que sempre ficava no Mishbeach, ou seja, no altar de sacrifícios. Lentamente, eles esqueceriam seus velhos costumes idólatras e aprenderiam a servir a Hashem também. Os Givonim tornaram-se Gerim, ou seja, estrangeiros convertidos. Eles se converteram ao judaísmo, mas Yehoshua sabia que eles não haviam se convertido Leshem Shamayim, ou seja, por vontade própria. Seu único desejo era que os judeus não lhes fizessem mal. Como ele poderia ter certeza de que eles seriam judeus leais de coração? Portanto, Yehoshua decretou que nenhum judeu podia se casar com um Givonim. Os Givonim só poderiam se casar entre si. Se depois de muitos anos eles mostrassem ser sinceros e judeus leais, eles poderiam, naquela época, casar com um judeu nato. Mas vamos lá. Vocês se lembram que os vários distritos das terras de Canaã, na época de Yoshua, eram governados por 31 reis? Então, eram distritos, além das 70 nações, eram governados por esses 31 reis. Um desses reis era Adoni-Tzedek, que governava sobre Jerusalém, e era da nação dos Emorim. Ao ouvir que os Givonim se tornaram Gerim, ou seja, convertidos, sua raiva foi despertada. Os Givonim eram seus vizinhos e, afinal de contas, ele planejava ter sua ajuda em sua luta contra os judeus. Agora eles realmente se juntaram às fileiras de seu inimigo. Além disso, ele temia que os outros ao seu redor pudessem seguir o exemplo dado pelos Givonim e também tentariam fazer as pazes com os judeus. Adoni-Tzedek decidiu que os Givonim mereciam ser punidos. Ele planejou conquistar suas cidades e pressioná-los para o seu lado. O rei Adoni-Tzedek enviou uma mensagem a 4 outros reis dos Amorim: Oman, Piran, Afiá e Devir. A mensagem era: você se juntará a mim contra os Givonim, porque eles fizeram as pazes com Yehoshua. Os 4 reis concordaram.
Juntos, os 5 reis de Amorim mobilizaram seus exércitos, levando-os a um ponto próximo de Givon, prontos para o ataque. E os Givonim ficaram aterrorizados. Eles nunca sobreviveriam contra os 5 exércitos combinados. Eles enviaram uma mensagem urgente a Yehoshua. Estamos ameaçados de ataque por 5 reis de Amorim. Por favor, venha ao nosso socorro sem demora. Sabemos que foi errado de nossa parte enganá-lo, mas agora somos seu servo. Se formos conquistados por nossos inimigos, será uma vergonha para vocês também. Mas Yehoshua não estava disposto a ajudar os Givonim. Quando ele recebeu a mensagem, ele disse: será que esses Givonim esperam que eu mobilize todo o exército judeu por causa deles? Será que eu não sei a verdade, que eles nunca se tornaram Gerim Leshem Shammai, ou seja, convertidos por vontade, por amor a Hashem? Porém, Hashem disse a Yehoshua: não importa como eles agiram no passado, agora eles são Gerim e devem ser assistidos. Ao ouvir isso, Yehoshua preparou seu exército, mas em seu coração ele estava com medo. E se Hashem estivesse zangado com Bnei Israel por fazerem as pazes com Givonim sem consultá-lo? Ele poderia não ajudá-los a vencer esta guerra. Talvez o anjo acusador no céu estivesse fazendo sua parte para trazer desgraça ao povo judeu. Hashem acalmou Yehoshua. Não tenha medo. Eu darei o inimigo em sua mão. O exército judeu marchou a noite toda a partir de Gilgal. Finalmente chegou a Givon e enfrentou o inimigo. E essa batalha é a batalha mais conhecida, comandada por Yehoshua. Hashem causou confusão e pânico que se espalhou repetidamente entre os soldados inimigos. Eles começaram a fugir com o exército judeu perseguindo e matando muitos deles. Os Givonim tremiam tanto de medo que não se juntaram aos soldados judeus na batalha. Eles assistiram passivamente enquanto os soldados judeus lutavam com bravura. Hashem fez chover grandes pedras de granizo do céu sobre os exércitos dos Amorim, que estavam em fuga, e as pedras de granizo acabaram com mais soldados do que os próprios judeus conseguiram matar. Ainda assim, a guerra não havia terminado. Muitos soldados inimigos ainda estavam vivos e fugiram para a sua segurança. Era quase noite. No escuro, os judeus não seriam capazes de seguir os inimigos. Além disso, a batalha estava ocorrendo em uma sexta-feira. Com o anoitecer, o Shabat começaria. Os judeus foram autorizados a lutar no Shabat em uma guerra comandada por Hashem. Mas Yehoshua sabia que eles se sentiriam mal neste caso porque essa guerra não fazia parte da conquista de Eretz Israel. Era apenas para ajudar os Givonim. O que aconteceu? Yehoshua, portanto, decidiu adiar o início da noite. O Shabat, então, não começaria ainda. Naquele momento, o sol estava prestes a se pôr acima de Givon, e Yehoshua gritou: Sol, pare acima de Givon, e lua, fique onde está, acima de Ailon. Uau, essa história é espetacular. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês os argumentos do Sol com Yehoshua, o diálogo deles, segundo o Midrash, e realmente, meus amigos, é fabuloso. E já estamos perto de encerrar o livro de Yehoshua. Perguntas, perguntas, perguntas? Deixa eu ver aqui no chat também, enquanto vocês podem fazer perguntas. Legal, boa pergunta. Boa pergunta, Gabi. Ô, Gabi, Oi? realmente é uma perspectiva que, sinceramente, eu vou dizer para você. Como muitos que hoje são Bnei Noah vieram do cristianismo, a gente nunca vai ter uma explanação dessa
que mesmo a gente não tendo lido o Midrash ou lido os livros que você lê para poder dar aula, é um fato que satisfaz, É muito bom, não né? deixa a dúvida. Eu ouvindo, se fosse em outro momento, eu duvidaria do que você estava falando. Mas as palavras que você fala, inclusive do que você lê para gente, parece que satisfaz. E uma coisa que me intriga é o seguinte: o próprio Rabirundó já falou, assim, falou por alto, né? Você também já falou por alto nos seus vídeos. Essas palavras que o próprio Yoshua ele diz, né, que ele falou, né, nessa batalha e também em outros momentos, essas palavras fazem parte daquele livro Yetzirah, o livro da criação, é uma coisa assim Não, 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 muito não. antiga. Não, é que o livro da criação quem escreveu foi Abraham Avino, né? O patriarca Abraão. Foi ele que escreveu esse livro. O caso de Yehoshua, ele, depois de que Moshe faleceu, verdade, não dá para dizer que Moshe faleceu, porque não tem corpo, não tem túmulo. Então, existe uma grande parte dos sábios dizendo que Moshe não morreu, está vivo até hoje. Simplesmente está oculto. Mas, enfim, Yehoshua, ele foi gigante porque ele era o melhor aluno, era o cara que não desgrudava de Moshe. Assim, cada vez que Moshe subia no Har Sinai, era ele que ficava embaixo junto com Arão esperando. Ele era o primeiro a chegar antes de Moshe acordar, ele era o primeiro a estar. Enfim, isso até causou uma frustração, porque como ele foi escolhido o Mashiach depois de Moshe, Moshe esperava que ia ser Gershon ou Eliezer, os filhos dele, né? E não aconteceu. E Hashem já direto falou assim, olha, eu quero que Yehoshua faça a sua vez, ou seja, a parte que você vem fazendo. E, e assim, Yehoshua, ele não preenchia os requisitos nem como levita, porque ele não era levita, Yehoshua era da tribo de Efraim, descendente direto de José, de Yosef. Mas a dedicação dele foi tão grande que Hashem escolheu ele. E o Yehoshua era tão gigante, e vejam que mesmo tão gigante ele cometeu alguns deslizes, né? E o que mostra e deixa muito natural, muito contemporaneizado nos nossos dias, nesse linguajar, lógico, muito facilitado pelo Midrash. Eu também ali não leio, eu não estou lendo literalmente o que está escrito, eu dou uma lida e uma resumida no que eu consigo lembrar das outras leituras, mas o que mostra é que, como você falou, essas palavras elas encontram um lugar em espaços vagos por uma literatura não tão enriquecida como essa que o Midrash traz. Poxa, eu não sei se vocês chegaram a ler, eu li quando era muito jovem, nunca estudei assim a fundo o livro de Josué, mas quem estudou nunca, na parte literal, nunca imaginou com, com essas riquezas de detalhes. Isso realmente toca, porque você vê que é um complemento daquilo que já estava escrito, e você vê o cuidado, como essas histórias foi passado de geração. O Midrash é o Talmud, né? Faz parte do Talmud. Lembrando que o Talmud é a Mishnah, a Gemara e o Midrash. Juntam eles da Talmud. Então, isso foi passado de geração para geração. É lógico que alguns tinham algumas interpretações um pouco distintas de como poderiam ter sido as ações, mas o contexto histórico continua, continua. É por isso, Gabi, que, poxa, essas palavras entram realmente
E aí você fica imaginando, poxa, como seria, como seria fantástico a gente estar participando de uma coisa dessa. E o Midrash faz com que a gente volte lá atrás e sinta, viva essa história, esses momentos. Então, cara, vem exatamente ao encontro do que tu falou. Pode complementar. Não, e também, assim, eu também estava pensando aqui comigo, é, ele foi muito severo consigo mesmo na questão do Shabat. Então, quando o Rabino fala da época da severidade, isso é a época da severidade? Na Dele ser verdade, tão, dele ser tão severo consigo mesmo, de mesmo ele estando respaldado na guerra, de furar o Shabat, se assim eu posso dizer, ele, ele usou esse artifício vocal para conter a lua e o sol, para o tempo parar, eles continuarem a batalha, e mesmo com esse, com essa legalidade de poder romper o Shabat por causa de uma guerra, ele fez de tudo para não romper. Isso é um exemplo de severidade com a Torá. não. Olha só, Yehoshua era o Mashiach, era o rei ali. Então, ele era o que mais se exigia e o mais exigido. Quem fez todos os milagres, quem tinha todo, abre aspas, o crédito por ter tirado os judeus do Egito, tinha ter passado com eles no deserto, ter realizado aquela montoeira de milagres, foi Moshe Rabbeinu. E o Yoshua, ele se policiava, se cobrava muito para ser igual ao seu mestre. Então, por isso que ele realmente ele era um pouco mais severo. Essa questão do Shabat ali, quando Hashem autorizou os judeus a guerrearem no Shabat, foi quando eles estavam lá no cerco contra Jericó, contra Jericó, para que eles não fossem surpreendidos. Então, abriu-se uma exceção, dessa exceção abriu-se uma regra, dessa regra abriu-se uma lei. E muitas leis que são estabelecidas até na própria Halahá, na lei judaica, e trazidas, compiladas no Shulchan Aruch, são sob decretos rabínicos. Nem são leis que Hashem mandou e estão escritas na Torá. Não, são compilados dessas leis escritas na Torá, que os rabinos trazem para o seu dia a dia, e a partir do momento da interpretação daquele tempo, para aquele povo, e como o tempo fosse passando, e ah, como é que eu vou falar para vocês isso? Assim, de acordo com o tempo fosse passando, aquelas pessoas iam adotando os costumes deles mesmos naqueles tempos e assim por diante. Então, baseado naquilo, eles olhavam assim, olha, se a gente não botar um basta nisso aqui agora, lá para frente ninguém segura mais. Então, baseado no que a Torá fala, na Halahá fala, vinha um decreto rabínico e se valia a lei. E o interessante, que está escrito, que o mesmo poder, o mesmo valor que um decreto divino tem, lá da lei judaica, baseado nas 613 mitzvot, tem um decreto rabínico. Ou seja, Hashem cumpre também as 613 mitzvot, mas o que está escrito na Halahá por decreto rabínico. Só para vocês terem uma noção da dimensão do que é isso. Afonso? É,
eu vejo assim, Gabriel, que Josué, assim, o perfil dele, assim, o caráter dele, era tipo assim, de uma pessoa assim que era assim, não fanático, né? Mas ele era assim uma pessoa assim que ele buscava assim muito assim ser igual a Moisés, ele buscava assim Isso ser uma mesmo. pessoa obediente, né? Ser assim uma pessoa obediente, uma, entendeu? Assim uma pessoa que queria aproximação também com a Eterna, né? Exatamente. É isso mesmo, Afonso. Yehoshua queria cada vez mais se aproximar do tamanho de Moshe Rabbeinu. Então, ele mesmo se cobrava muito. É exatamente essa situação que você falou. Não vamos dizer que ele é radical ou fanático, não. Ele era exigente. Poxa, eu vou falar para vocês que em algumas coisas, então, eu também sou fanático, porque eu sou muito exigente com meus estudos, com a minha linha de raciocínio, a minha linha de pensamento. Então, vamos falar assim. Então, vamos ser um pouquinho igual o Yehoshua, vamos ser chatos com aquilo que é certo. Lembra que a gente sempre fala que existem valores inegociáveis, em questões inegociáveis, que a gente não abre mão, ou seja, é fanatismo, e seja fanatismo, não abro mão da verdade. O Carlão botou aqui, o tempo parou para não descumprir o Shabat exatamente, ia entrar na sexta-feira, e o próprio Yehoshua viu que isso ia acontecer e ele mandou. Veja só, ele não pediu, ele mandou o sol parar. E aí na próxima aula a gente vai ver esse diálogo que é fantástico. Deixa eu ver aqui os temas, o que rolou aqui. Só rolou a opção de Hassidim, de como ser um Hassidim, um Hassid. Ninguém mais tem alguma ideia? Deixa eu parar a gravação aqui, gente.